Muito bem, estamos de volta. O assunto do programa de hoje é muito importante e merece a sua atenção. Diabetes tipo 1 infantil. Olha só, segundo o último levantamento feito pela Federação Internacional da Diabetes, a IDF, cerca de 1,1 milhão de pessoas com menos de 20 anos têm diabetes. E olha, esse dado é interessante porque muita gente convive com a doença sem tratar, sem cuidar. No Brasil, são mais de 95 mil jovens acometidos pela doença, que fica atrás apenas dos Estados Unidos. Essa doença é grave, mas no programa de hoje a gente quer entender como manter esse problema sob controle e se existe algum método de prevenção e cuidado. E é por isso que a gente conversa aqui com a médica do estilo de vida, doutora Eclair J. Quay. Mas a sua conversa também é bem-vinda, a sua participação aqui no programa sempre muito importante. Então, use o nosso WhatsApp para falar com a gente ou para tirar a sua dúvida com a nossa especialista do dia. Tá vendo o QR Code bem aqui na sua tela? Você pode usar ele, escaneia com a sua câmera de celular aí e esse QR Code vai te levar ao nosso contato do WhatsApp. É só falar o que você tem de dúvida aí. Se você preferir, dá para anotar o nosso número agora, ele é 12982660004. Estou esperando, hein, sua participação. Doutora Eclair, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. A gente é que fica feliz, hoje é uma participação para lá de especial, porque a doutora Eclair, ela vai tratar aqui desse assunto com bastante propriedade, eu diria, né, doutora? Porque é um assunto difícil, mas é um assunto que tem acometido muitos jovens, crianças e que é um assunto é uma doença, um problema de difícil controle, né? Com certeza. A diabetes não é difícil, é muito difícil, não é um diagnóstico fácil e sim, e eu vou tentar responder todas as perguntas como médica e como mãe também. Como mãe, a doutora também tem sofrido, tem vivido aí a dificuldade de conviver com diabetes tipo 1 na família. Agora é o seguinte, doutor, eu acho que é interessante a gente dar um panorama geral, diferenciar entre diabetes tipo 1 e 2, porque a diabetes tipo 2 é mais comum, mais pessoas têm. É verdade. Então, é bem importante diferenciar as duas. Diabetes tipo 1, você tem a doença, nós não sabemos ainda o porquê, tem alguns riscos que podem desencadear, mas nós não sabemos o porquê exatamente. Mas o que acontece é que o seu pâncreas, as células beta do seu pâncreas não produzem mais insulina. É uma doença autoimune, então é o seu corpo que está atacando essas células do pâncreas e faz com que não tenha mais insulina no seu corpo. A diabetes tipo 2 é uma resistência à insulina. Então, são dois mecanismos diferentes com tratamentos similares, mas diferentes ao mesmo tempo. Muito bem. Vamos tentar entender alguns sintomas da diabetes tipo 1 em crianças, porque eu queria, na verdade, trazer esses sintomas aqui, doutora, mas também queria entender por que alguns pais não conseguem simplesmente perceber logo de cara. Às vezes leva um tempo, né? Porque, olha, alguns desses sintomas, inclusive, são parecidos com o diabetes tipo 2. A criança pode urinar com muita frequência e em grandes quantidades. Ela, ao mesmo tempo que vai urinar, ela vai ter bastante perda, então, de líquido, vai sentir sede excessiva, exagerada e também pode apresentar suor. Também o apetite pode se tornar voraz, aumentado, ao mesmo tempo em que emagrece. Olha aqui que interessante, gente. E o último sintoma que a gente quer trazer aqui agora é o cansaço, mas a gente não pode esgotar o assunto só com esses sintomas aqui, né, doutora? Parece que esses daqui são os mais, assim, clássicos, talvez, mas existem outros sintomas que podem também aparecer. Exatamente. Então, eu vou explicar um pouquinho só o porquê que nós temos esses sintomas e a gente vai e discutir também o porquê desses sintomas e alguns outros mais. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: se o nosso pâncreas não secreta insulina, o açúcar não consegue entrar na célula. Então, vamos dizer, a criança, tá com diabetes, a gente não sabe,
E ela está comendo, comendo, e aquele carboidrato, aquele açúcar, não entra na célula, mas fica dentro do seu corpo, fica dentro do sangue. Então o corpo fica, ok, como é que a gente vai eliminar esse excesso de açúcar aqui, tá? Tá danificando as coisas aqui. Então o corpo tenta tirar água de todos os órgãos e tecidos e tentar eliminar aquele açúcar pela urina. Por isso por isso que a criança urina muito. Com esse ciclo, tirando toda essa água do teu corpo para tentar tirar esse excesso de açúcar, tem sede, porque não tem mais água da onde tirar. Então, muito e bebe muito, porque o corpo está tentando eliminar esse açúcar extra. Mesma coisa com o apetite, o cansaço e emagrecimento. Como aquele açúcar não entra na célula, não produz energia para o corpo. Então, o corpo pensa, ok, cadê a energia? Cadê a comida desse corpo? Então, ele aumenta o metabolismo para pegar a energia do músculo, da gordura. Por isso que tu acaba perdendo peso, porque o açúcar não está entrando. E o apetite voraz, a mesma coisa. Tipo, come, a gente precisa que você come, porque não está entrando energia para a célula. E todo esse ciclo, com esse metabolismo aumentado, acaba criando o apetite voraz, o emagrecimento e o cansaço. Faz todo sentido. Agora, às vezes os pais levam um susto, né? Às vezes é preciso um trauma, um evento bem marcante para que os pais consigam perceber que isso está acontecendo com as crianças. Mas às vezes pode se mascarar como uma virose, por exemplo. Com certeza. Vocês sabem, eu sou médica, mas infelizmente, ano passado, minha filhota de 3 anos, agora ela tem 4, foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Então, eu entendo perfeitamente todos os seus sentimentos e a sua dor, como pais. O que aconteceu para mim, esse é o meu exemplo pessoal, ela estava fazendo xixi na cama. Ela já não fazia xixi mais na cama e ela simplesmente começou a fazer muito xixi na cama, mas assim, de toda molhada. Aí eu, ok, meio estranho, né? Água, muita água. E fazia muito xixi, mas não é xixi tipo 5, 6, 7 vezes por dia. 20 vezes. Uau. Porque era o corpo dela tentando responder. Estava perdendo peso, mas estava comendo muito bem. Então, e como você falou, Teru, às vezes tem uma virose, porque a criança não está se sentindo bem com aquele monte de açúcar no corpo. Graças a Deus, nós conseguimos diagnosticar antes de ir para um quadro mais severo que se chama a diabetes ketoacidose, que acontece que a criança tem que ir para a UTI. Mas é importante falar para os pais para notarem esse tipo de sintomas. E se a sua criança tem esse tipo de sintomas, é importante checar o açúcar com o seu pediatra. Agora, doutora, em níveis assim que de repente não estejam tão críticos, né? Porque ela vai caminhar, se não houver um controle, ela vai caminhar para um nível crítico, podendo levar, inclusive, para uma fatalidade, né? De uma UTI, de um quadro muito mais grave, né? Mas quais são os problemas que o diabetes pode desencadear quando não está controlada? Sim, então o controle da diabetes é muito importante e é isso que eu sempre falo para minha filha, o que ela entende, não entende muito ainda, mas nós como família, quando as pessoas que cuidam dela, eu, meu marido, minha mãe, meu pai, controlar esse diabetes, não deixar açúcar muito alto. Por quê? Quando o açúcar fica muito alto no sistema, não entra nas células como deveria por muito tempo, acaba acontecendo problemas cardiovasculares. Pode ter, quando a criança ficar mais velha, um ataque cardíaco, um AVC, problemas nos rins, tem que talvez até ir para hemodiálise, problema nos nervos, ter dormência, formigamento nas mãos, nos pés, e pode causar também problemas na visão. E muita gente acaba perdendo a visão se o açúcar não é controlado. Então, é uma coisa muito importante. Bom, então já deu para perceber que em uma criança pequena, que de repente não sabe falar corretamente, ao invés de punir, compensa você observar se esses sintomas que a gente trouxe aqui têm acontecido. Vai acontecer progressivamente, pode acontecer progressivamente ou repentinamente, mas você precisa desconfiar, precisa agir rápido. É levar para o médico, doutora, o primeiro passo do controle, uma avaliação médica? Com certeza, se você acha que a sua criança tem um desses sintomas, é muito importante para o médico checar o açúcar. Foi assim que a gente descobriu com a minha filha, eu estava preocupada com esses sintomas, checamos o açúcar, estava bem elevado, o normal é 100, 120, o dela estava 341 quando a gente pegou, mas conseguimos
antes de ir para 500, 600, que teria que daí ficar na UTI com insulina e fluidos na veia. Bom, vamos tentar falar aqui, doutora, sobre medidas para controlar essa diabetes, porque não vai ser fácil, inclusive até para nesse começo, né, para achar realmente o termo adequado, porque pode acontecer o contrário também, né, doutora? Na tentativa de resolver esse problema da insulina não entrar, não fazer o papel, não haver insulina, pode acontecer de ter insulina demais também, né? Com certeza. E isso é quando acontece o tratamento. Então é muito importante. A diabetes tipo 1, o nosso pâncreas, Deus é perfeito, nosso pâncreas trabalha tão perfeitamente para nós e a gente tenta fazer quando ele não tem aquelas células beta não secretam insulina, a gente tenta fazer esse trabalho. Então, quando a gente começa o tratamento e dá a insulina para os nossos filhos, é muito importante cuidar o açúcar baixo também, porque esse é muito mais perigoso que o açúcar alto. Então, é um controle e um equilíbrio constante. Vamos lá, olha. Primeira coisa a ser analisada, avaliada, é a questão da alimentação saudável. A gente vai tentar aqui alcançar um equilíbrio dessa diabetes aqui no nosso display. Alimentação saudável. Se eu já tenho, eu vou precisar controlar o quê? É só o açúcar da comida? Uhum. A questão da fibra? Claro, a alimentação saudável é fundamental. Uma comida rica em fibras, proteína e baixa em carboidratos e açúcar. Esse seria o ideal. Mas eu sei, para os pais que têm filhos com diabetes tipo 1, que não é fácil. Então, ter uma dieta controlada e equilibrada é importante. Aí você vai me perguntar, você dá açúcar e carboidrato para sua criança? Eu dou em moderação, porque eu não quero também que ela fique traumatizada ou que ela fique rebelde por causa dessa condição que ela tem. Então, eu tento o máximo que eu posso. Ela é pequena, está começando a entender melhor, mas à medida dos anos que a sua criança vai crescendo, é importante explicar que quanto mais saudável você come, menos insulina você vai usar. Ótimo, então você vai criando ali uma consciência alimentar já numa criança pequena. É bem importante fazer isso porque daqui a alguns anos ela não vai mais depender de pai e de mãe e aí ela vai precisar ficar bem. Porque, na verdade, esse controle é para que o seu filho, para que a sua filha se sinta bem, consiga estudar, consiga voar alto, né, doutora? A gente não está querendo punir ninguém aqui nesse momento. Então, a alimentação saudável é fundamental e você deve buscar ajuda para esse tipo de controle por aí. Olha, rotina, regularidade, horário para comer, para dormir, para beber água é importante também. Exercício físico. Muito importante. Quando você sai do médico, endocrinologista, o conselho é 3 refeições, café, almoço e janta, e 3 lanches. Mais exercícios, claro, mas essa é mais ou menos a rotina. Mas, como mãe, essa rotina não funciona lá em casa, por mais que eu tente, por mais que eu tenho certeza que vocês tentem também. Tem muitas vezes que minha filha come as 3 refeições e os 3 lanches, tem dias que ela não come muito, tem dias que ela come o dia inteiro. Então, isso é importante você se adaptar também. Eu não sou estrita com ela nas 3 refeições e 3 lanches, porque eu quero que ela se sinta, não que ela tenha uma doença, uma pessoa doente, mas uma condição, como falei. O que eu quero, a mensagem que eu quero passar para os pais é o seguinte: insulina é bom. Se você tem que dar se a criança quer um pão, se você tem que dar comida extra, dê mais insulina, desde que o açúcar esteja controlado, tá tudo certo. Tá. Esse é o ideal que nós queremos atingir no futuro. Mas para isso eu preciso checar então esse açúcar. Como que eu devo fazer essa checagem, doutora? De quando em quando? Então, no começo, essa checagem é mais frequente. Você checa antes de comer, 2 horas depois de comer, para ver se a insulina que você deu antes da comida é muito ou pouco. Isso para cada refeição. Se o lanche tem muito carboidrato, você vai fazer a mesma coisa. Antes de dormir, às 2 horas da manhã. Nós aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, eu sei que também temos uma tecnologia maravilhosa, vamos dizer assim, que é
é um aparelhinho que você coloca no braço, ou na perna, ou na barriga, que mede o açúcar constante. Isso faz toda a diferença na vida de um pai, porque tu sabe direitinho quando tem que dar mais comida, menos comida, quando o açúcar está muito baixo, quando tem que dar um suquinho, quando não tem que dar. E é uma tecnologia que está aí no Brasil também. E se Deus quiser, vai estar de graça para todo mundo em alguns anos. Mas isso é ótimo também para os pais que é um ótimo investimento se você tem condições, mas se não, a gente checa o açúcarzinho antes, 2 horas depois de cada refeição, que tenha bastante carboidrato, antes de dormir, às 2 da manhã. Tá percebendo que você, como pai, vai ter que estudar um pouquinho de nutrição, né? O que é carboidrato, que é tipo de alimento que tem mais, que tem menos. Será que as frutas são liberadas no geral? Não, você precisa aprender e estudar para entender como é que funciona essa matemática aí. Chegou a interação aqui na tela do Vida e Saúde, eu quero ver. O Felipe Augusto está dizendo que é diabético tipo 1 desde 1 ano e 8 meses de vida. Eu faço uso de insulina e faz mais ou menos 5 ou 6 anos que eu uso um aparelho chamado bomba de infusão de insulina. Ah, doutora, você vai ter que explicar para mim, porque o Felipe Augusto me deixou aqui interessada. Como é que funciona essa bomba? Ela vai liberando aos poucos? Sim, essa bomba é ótima. E é disponível para quem tem diabetes tipo 1. Que bom que você está usando a bomba. Eu estou tentando na minha filha, mas ela ainda não gosta, porque é um aparelhinho que fica vinculado, que tipo, tem uma agulhazinha, entra na pele e fica esse aparelhinho de fora. Então, muitas crianças usam uma pochetezinha para colocar esse aparelhinho perto da calça, às vezes nem aparece. Tem algumas bombas também que não tem mais caninhos, então a tecnologia está ficando cada vez melhor, mas a bomba de insulina é ótima porque ela está tentando fazer o trabalho do pâncreas, como se fosse um pâncreas artificial. Então, libera a cada hora um pouquinho de insulina. E se tu precisa mais, você tem um aparelhinho que você pode aumentar mais, ou se precisa, ou se não precisa agora, porque está fazendo exercício, pode dar uma paradinha também. Então, é muito, muito bom. Eu adoro a bomba de insulina. Algumas crianças não conseguem tolerar, como minha filha, então ela vai na injeção mesmo. Mas que bom que você está usando. Eu acho um ótimo tratamento. Bom, agora o Felipe deu aqui também um testemunho de alguém que, de repente, cresceu já com o problema. Com a medida dos anos, tudo vai se ajustando ou vai se adaptando, melhor dizendo. Agora é o seguinte, a atividade física precisa ser uma constante na vida da criança. E a atividade física, não, olha só, gente, como é que o diabetes vai controlar só com a atividade física, que foi a parte final aqui do nosso controle. A atividade física não necessariamente precisa ser uma academia, precisa ser uma coisa monótona e maçante para a criança, doutora. Com certeza. Para quem tem diabetes, Felipe, para os pais que têm filhos com diabetes, a gente nota quando a criança está fazendo uma atividade física, algum esporte, como o açúcar é mais sensível, como a insulina um pouco de insulina é como se fosse um monte de insulina, como a resistência da insulina diminui, como parece que vai, assim, ó, só um pouquinho de insulina é o suficiente. Então, é muito importante o exercício, é muito importante também cuidar, porque exercício baixa o açúcar, então, para não baixar demais e não ter açúcares baixos, então, ter um controle, checar o açúcar antes do exercício, checar os sintomas, se está tendo muito suor, se está tendo tontura, não está se sentindo bem, como se fosse desmaiar, checa o açúcar, provavelmente precisa de algum docinho. Então, mas é muito, muito importante na vida da criança ter uma atividade física, um esporte que vai ajudar a prevenir todas aquelas doenças crônicas no futuro. Bom, você já percebeu então que a chave aqui dessa conversa é monitorar. Você precisa saber o que é que está acontecendo aí dentro do organismo do seu filho. Então tem que estar checando e tem que estar controlando através da alimentação, insulina e atividade física. Agora chegou uma pergunta interessante por aqui, doutora. Olha só, formigas no vaso sanitário é sinal de que a criança está com diabetes? Pergunta aqui a Débora. Fez xixi lá e tem formiga no vaso sanitário. Ou pode ser só um achado, doutora? A formiga foi passear onde não devia. Pode ser os dois. O que eu faria, eu ficaria de olho. Se tivesse formiga no vaso sanitário, pode ser por causa de açúcar na urina? Pode. E pode ser só ocasional, como você falou, Teru.
Mas o que eu checaria, assim, a criança está urinando muito mais que o normal, está tendo muita sede, xixi na cama depois que não fazia mais xixi na cama, está comendo muito, perdendo peso, cansada muito frequente. Eu olharia para outros sinais, e se tem um sinal a mais, eu iria no pediatra para checar o açúcar com certeza. Doutora, você falou de pediatra. Quem é a pessoa, quem é o profissional que vai acompanhar a criança num caso de diabetes tipo 1? É o pediatra ou seria alguém mais específico? Ok. O pediatra pode ser o seu primeiro médico para saber se tem diabetes ou não. É só checar o açúcar, fazer um exame de sangue e era isso. Então, qualquer médico pode fazer isso para você. Se tiver positivo, o seu pediatra vai mandar fazer uma referência para o endocrinologista, esse que vai ser o seu médico especialista da diabetes. Doutora Claire Jacquet aqui com a gente hoje no Vida e Saúde. O tempo encolheu porque muita informação boa aqui de qualidade. Quero te agradecer, doutora, por participar com a gente mais uma vez. Ela fala lá dos Estados Unidos, está trabalhando, está aí no fuso horário diferente. Então, obrigada, doutora. E mais uma vez, obrigada pela disposição em contribuir com o nosso programa, viu? Imagina, é um prazer e é um assunto que é muito querido para o meu coração, então eu estou disponível para responder qualquer pergunta dos pais. Eu sei que não é fácil, mas com muita oração e suporte é possível. É verdade, é verdade. Obrigada de coração por abrir o coração aqui com a gente e também trazer informações preciosas. Até a próxima, doutora. Tchau. Seguinte, a gente pausa agora para o intervalo. Na volta tem um papo muito interessante aqui. Porque algumas pessoas parecem reagir melhor diante de traumas na vida? O que é que faz a diferença? É o assunto que a gente acompanha aqui no Claramente daqui a pouquinho. E ainda hoje tem essa receita de farofa do rei. Olha isso, gente! São ingredientes aqui para deixar todo mundo bem, feliz e saudável. Eu volto já.